dando sequência, né, nossa aula, nossa segunda aula daquilo que semana passada nós introduzimos, né? E aí, amados, aproveitem, eu bato nessa tecla, eu acho que vocês já se habituaram, só no final, naquele segundo tempo nosso, que vocês interagem, fazem as perguntas. Mas é tão curtinho lá, então eu gostaria que vocês aproveitassem mais essa dinâmica da aula, que eu não sei o que vocês prefiram, mas eu sempre vou tentar incentivar vocês a participar aqui, ó, no decorrer da aula, que eu acho que aqui fica uma dinâmica legal. Mas enfim, vocês fiquem à vontade aí, tá? Não sei se vocês lembram, mas semana passada, a aula introdutória, né? Já iniciamos ali falando sobre o livro de Daniel, porque o tema escatologia, ou seja, o estudo sobre os últimos acontecimentos da história humana, essa definição minha, ela não é uma definição técnica usual, tá? A definição técnica usual, né, a teológica, por assim dizer, da escatologia é estudo das últimas coisas. Estudo das últimas coisas. Mas fica um pouco vago, né? Estudo das últimas coisas? Que coisas são essas? Né? Então eu sei que é o termo que é usado na teologia, tecnicamente. Mas aí para assim, traduzir em miúdos, né? Então nós estamos estudando, né? O nosso estudo de escatologia diz respeito ao estudo, à pesquisa sobre a doutrina bíblica, né? Que é o estudo sobre os últimos acontecimentos da história humana, tá? Essa é a escatologia. E ela não começa, como alguns, né, pensam, ou elas não estão apenas expostas lá no livro de Apocalipse. Talvez hoje a gente entre no livro de Apocalipse, eu pretendo de fato detalhar o máximo que eu puder lá, considerando o nosso tempo que nós vamos ter, né? Não comentando os 404 versículos que existem no livro, né? Então o livro tem 404 versículos, 22 capítulos, a gente não vai versículo a versículo, não tem como. Eu sugeri, inclusive, o comentário para os irmãos, justamente para quem quiser se aprofundar, os detalhes lá dos símbolos e tudo mais. Eu vou dar uma visão panorâmica, tá, do livro de Apocalipse, mas destacando os principais pontos. Mas enfim, então não está contido apenas no livro de Apocalipse esse tema. E não é também exclusivo do Novo Testamento. Ele começa lá no Antigo Testamento, que é o que nós iniciamos no livro de Daniel. O livro de Daniel, ele está aproximadamente situado na história 600 anos antes de Cristo. Século VI, na verdade, né? 540, 530, mais ou menos nesse período aí que ele foi escrito, né? Ou seja, século VI antes de Cristo. Ó, a escatologia já vem sendo abordada pela Bíblia. Ou seja, as profecias, aquelas visões, né? Ou aquela visão que nós tentamos lá, eu tentei, né? Detalhar lá, o próprio texto, né? O próprio livro, ali no próprio capítulo, ele vai detalhando o que significa. Então, amados, fica aqui já uma observação interessante. Quando nós estudamos livro de Apocalipse, quando nós estudamos escatologia, quando nós nos deparamos com um texto bíblico onde há um símbolo, uma parábola, por exemplo, nós precisamos procurar se o próprio texto, em seguida, ou se em outra parte, né, ali do livro, da Bíblia, explica aquele texto, aqueles símbolos, para que a gente não caia nesse erro, nessa armadilha de às vezes querer dar significado, né, àquele símbolo que ele não tem lá pelo escritor, tá? Então, a gente tem uma forma chamada de alegórica, né, de interpretar a Bíblia, ou seja, faz alegoria, traz explicações, conceitos em um símbolo que muitas vezes não tem naquele texto, tá? Então isso é um perigo. Esse método, né, alegórico de interpretar a Bíblia, ele é perigoso, né? A gente chama de escola alegórica, é muito perigoso. Então a gente precisa entender qual é o gênero literário daquele livro. Aí a gente precisa usar, é literal? Isso aqui é uma promessa, isso aqui é uma profecia, né? Isso é muito importante para quem estuda a Bíblia, amados, tá? Porque fazem uma confusão enorme alguns que leem a Bíblia e vão interpretá-la sem considerar essa realidade do contexto ou do texto, se ele é literal ou coisa do tipo, tá bom? Então vamos lá. Voltando ao livro de Daniel. Então abram a Bíblia, hein? Não sei se vocês já estão com ela aberta, mas vamos ver lá, voltar um pouquinho, né? Para que a gente não dê aquele salto de uma aula para outra e fica um pouco desconectado o assunto, tá? Então, só para recapitular um pouco. Na aula passada, a aula introdutória, nós falamos da visão
do capítulo 4 de Daniel, né, da Nabucodonosor, o imperador, né, na época, o mais poderoso, né, do mundo lá de Babilônia. Deus lhe dá um sonho, né, aí talvez eu comentei isso, não me lembro exatamente, estou buscando na memória aqui também, e vocês vão falar, não, André, você não comentou, não, professor, você comentou e tal. Vão aí me corrigindo, e enfim. Mas eu penso que eu devo ter falado isso para vocês, sim. Que a, é, a história, ela não se resume ao povo de Deus, entre aspas. Ao povo de Israel, à nação de Israel. Deus está conduzindo a história humana, tá certo? Deus é Deus da criação, né? A história humana. A mãe que está falando que a Eliana está compartilhando a tela dela, eu sei, amada, eu só não sei aqui como eu, né, fazer isso remotamente aqui. Vamos aqui, tomara que lá não saia nada assim, né? Mas vamos, vamos nós. Deixa eu... Então, amados, como eu estava dizendo, Deus ele está conduzindo a história humana. Não é só Israel, é claro que é o centro, né? No Antigo Testamento, Israel é o centro, tá? Tem alguns que estudam escatologia, eles vão até falar que Israel é o ponteiro, né, no relógio de Deus, o ponteiro mundial no relógio de Deus, como se Israel, a nação de Israel, a tratativa de Deus com Israel fosse determinando esses tempos e tudo mais. A gente tem que ter cautela, às vezes, para lidar com isso. Mas, enfim, só voltando para a gente refazer esse caminho que a gente iniciou. Que Nabucodonosor, então, foi lhe dado um sonho, esse sonho que era um estátua... Oi, Mariana, agora conseguiu aqui, coisa boa, amada. Agora sim, viu? Ótimo. Deus te abençoe, vamos lá, agora vamos seguir. Então, amados, a gente viu que essa figura, cabeça de ouro, peito de prata, abdômen de bronze, né, pernas de ferro e tal, misturado com barro, representa as nações, os impérios que houve, 5 impérios mundiais. Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma e uma confederação de nações, né, simbolizado lá pelos 10 dedos dos pés. Vocês lembram disso aí, né? Então, são 5, na verdade, ó, impérios, tá? Na história de Daniel, porque houve para trás. Para trás houve o Egito e, né, Mesopotâmia ali e tal. Mas a gente está contando de Daniel para frente. E aí, nos tempos do Império Romano, ou melhor, desculpa, nos tempos dessa confederação, ou seja, esse agrupamento de nações, que seria aí, entre aspas, o Quinto Império, né, onde haveria um governante, que a Bíblia vai chamar de anticristo, um líder que ele articula, né, todas essas nações de uma maneira assim harmoniosa, ou seja, ele tem domínio sobre, é um líder exponencial. Tem um livro, amados, se vocês se interessarem, o título dele é o seguinte: Hitler, o quase anticristo. Né? O livro não vai falar que Hitler foi o anticristo, não é isso. Tanto é que é o quase anticristo. Né? O livro pretende mostrar o seguinte, só para a gente entender como que vai ser esse poder desse líder. Porque se Hitler, um homem, ele conseguiu reunir nações ali, né, na época da Segunda Guerra Mundial, século passado, o poder de oratória, de convencimento, de liderança é impressionante. Quando a gente estuda a biografia do Hitler, né, e tem uns filmes bem interessantes para vocês, não precisa nem necessariamente recorrer aos livros, seria bom também. Mas, por exemplo, Hitler, A Trajetória do Demônio, é um livro, é um filme, melhor dizendo, não é um livro, é um filme. Já conta ali como ele começou, né? Ele não é alemão, como muitos pensam, né? Era austríaco, mas lógico, chegou ali ao domínio da Alemanha e vários outros países. Mas só para a gente entender a figura, depois que a gente vai entrar nas características desse anticristo, né? Eu vou pela linha da simplicidade e eu não vou ficar como alguns fazem, né, nesse tema, quer detalhar quem é, quem não é, quando vai ser. E Jesus alertou a gente. Esse negócio de tempos, de estações, de marcar data, isso é muito perigoso. Né? Quantas religiões, quantas pessoas já fizeram isso e quebraram a cara. Então é muito perigoso. A gente precisa estar na simplicidade do que a Bíblia nos ensina, tá bom? A gente não deve fazer isso porque Jesus disse para a gente não fazer isso. Ficar preocupado com essas coisas demasiadamente. Então, assim, tem alguns ensinadores, alguns pregadores,
aí, né, da internet da vida, eles, quando acontece qualquer evento, Israel, guerras, essas questões, aí eles já fazem aquele alvoroço todo, falando que é o final dos tempos, que isso quer dizer aquilo e tal, e pega textos bíblicos. Amados, a gente tem que ter muita cautela. Nós não tratamos com estudo bíblico a partir desses eventos. A história não confirma a Bíblia. É a Bíblia que determina e confirma a história. Então a gente precisa tomar cuidado de onde a gente, qual é a fonte que a gente está buscando. A gente não recorre aos eventos históricos para falar, tá vendo? A Bíblia já falava, a Bíblia é verdadeira. Não, é a Bíblia que está confirmando o que está acontecendo. Eu não sei se deu para perceber a diferença disso. Esse sensacionalismo, eu não gosto disso. Eu prefiro ficar na simplicidade e parecer para alguns que eu não tenho a sabedoria de desvendar os mistérios do Apocalipse, do que entrar nessa linha de conjecturas, de achismo e de sensacionalismo, amados. Né? Eu prefiro extrair aquilo que de fato eu consigo extrair. Né? Ainda que de repente não agrade, porque o que o povo quer assim, é enfeitar o pavão. O que o povo gosta muito é, né, de uma pessoa que pegue ali uma coisa assim e mostre umas coisas assim que fala, nossa, isso aqui nunca vi ninguém pregar. Às vezes não é porque trouxe a exegese do texto, é porque inventou coisa mesmo que não existe no texto. Então eu não quero, eu não vou por essa linha, eu não tenho esse perfil, tá? Eu vou pela simplicidade, talvez seja pelas minhas limitações mesmo, pela minha simplicidade, né, do conhecimento. Mas enfim, então só para a gente entender. Então Nabucodonosor é o primeiro império e os outros demais seguem, e a história ela vem mostrando de fato, né, o que todos aqueles impérios eles foram acontecendo, como a visão de Nabucodonosor ali trouxe a informação e a interpretação. O próprio capítulo 4 vai detalhando lá, eu li com vocês, tá? Não vou reler novamente, li com vocês lá, versículo a versículo, falando, ó, a cabeça é esse império, é esse povo, o peito de prata é esse e tudo mais. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que a pedra, isso aí foi a última fala minha na aula passada, a pedra, ela foi tirada sem mãos, né, que representa o reino de Cristo, tá? O reino de Cristo, né, que aí foi no pé da estátua, o último império, por assim dizer, e destruiu esse império. Essa pedra, ela representa de fato o reino de Cristo, porque foi uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas. Não é um reino que tem origem em homens. Não é um reino humano. Não é um reino que não tem fim, o texto vai dizer, né? Então fez um monte tão espantoso, e esse reino não tem fim, porque todos os outros tiveram fim. E o último também terá fim. O reino de Deus não. Então, em Cristo, né? Através de Cristo. Então a gente precisa partir daqui, tá? Eu coloquei uma observação, que em Jesus, notem isso, em Jesus, na sua primeira vinda, a escatologia ela é iniciada. Então a vinda de Cristo, ela inaugura essa escatologia iniciada. Vamos ler um texto de Mateus capítulo 4, verso 17? Vamos lá para o Novo Testamento? Então a gente vai fazer isso. Vamos para o Novo Testamento, volta para o Antigo, vai para o Novo de novo. Mateus capítulo 4, versículo 17. Eu acho interessante esse texto aqui, porque ele vai nos mostrar isso, né? Então, na ótica bíblica, ó, notem, antes que a gente nós vamos ler juntos, tá? Só achem aí, mas tentem me ouvir. Alguns pensam que os últimos tempos, o início do final dos tempos, vai ter início quando começar essa multiplicação de guerras, de terremotos e tudo mais. Não é, a Bíblia não aborda dessa forma, mas essa intensificação ela é gradual. Ela, quando a gente investiga século passado para cá, sempre houve terremoto no mundo, sempre houve catástrofes naturais no mundo, sempre houve guerras no mundo. Desde que o mundo é mundo, essas coisas acontecem. Só que a intensidade, o volume, a frequência disso tem aumentado de escala mundial. Isso é um fato, né? Isso a gente investiga facilmente. Só na memória aqui, alguns de nós já vivemos, inclusive, né? Eu sei que como eu aqui, tem uns irmãos, né, Marquinho, que até participou. Se fosse pracinhas, não, né? Não chegou a tanto também não, né? Não, né? Também não, né, meu amado? Não vamos exagerar, né? Não, que é militar, né? Então já remeti lá, falei, então, Marquinhos acho que vai confirmar aqui em loco, né? Ele
viveu lá, mas também não é para tanto, né, amado? Mas enfim, alguns de nós têm uma memória, né? Estudamos na escola de uma forma muito recente essa história dos anos 40 e dos anos 30, aquela coisa toda, enfim, anos 80. A maioria aqui, ou alguns de nós presenciamos marcos importantes na história do nosso país, principalmente, né? Então a transição militarismo, né, ou ditadura para a democracia, eu me lembro disso, eu era muito novinho, mas eu me lembro, né, 85, 86, 87, a promulgação da nossa Constituição em 88, né, 1990, a queda do Muro de Berlim, são marcos históricos isso. Então a gente está participando da história, ó, de uma coisa assim muito significativa, né? A humanidade ela foi sendo alterada de uma forma muito brusca, veloz, desse século passado para cá. Então é fato que está se afunilando, amados. Né? A história está se afunilando. Jesus, de fato, está muito mais próximo, né, de vir buscar a sua igreja do que estava 100 anos atrás. Os sinais eles têm se intensificado. Sempre houveram esses sinais, né, há muitos séculos atrás. Só que agora me parece, né, por essa comparação, que eles têm se intensificado. Mas não é uma coisa para a gente criar aquela coisa. Nós vivemos nossa vida comum. Jesus disse isso. Para vivermos a nossa vida vigilantes. Vivemos a nossa vida como se Jesus viesse nesse momento. Então essa é a perspectiva do cristão. Eu não preciso desses eventos para falar agora eu me conserto com Deus, agora eu vou fazer o ID de Jesus, agora não, amados. Nós não vivemos esses impulsos juvenis, né? Nós não vivemos nessas sensações de que não, nós não precisamos disso. A nossa fé cristã, né, madura, nos faz viver de uma maneira que Jesus disse, como o guarda da casa que vigia a casa, porque não sabe que hora que vai vir um ladrão. Se no cantar do galo, se lá na manhãzinha, se no final da tarde. Então nós vivemos em constante vigilância. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele disse isso, vigiai e sede sóbrios. Né? Então olha só, é dessa forma que a gente deve viver, não nesses sensacionalismos, né? Nessa urgência de que agora Jesus vem, olha o que aconteceu. Não, amados, desde que eu aceitei Cristo e soube dessa realidade que Jesus vinha buscar a igreja, né, a mim, né, nesse contexto coletivo, então eu vivo dessa maneira, como se Jesus viesse de fato nesse momento. Né? Vivo minha vida cotidiana, minha vida comum e ordinária, que eu gosto de falar muito, né? Que a gente sempre pensa no extraordinário. Eu penso que nós temos que viver uma vida ordinariamente espiritual. Né? Como Jesus diz, como que vai ser a vinda do Filho do Homem? Como foi nos dias de Noé. Casavam, dava-se em casamento, trabalhava-se. A vida comum. Jesus disse que seria assim. A vida comum. Não ia acontecer algo extraordinário, um sinal no céu, como se fosse agora ele vem. Não. Na sua vinda vai acontecer algumas situações que a gente vai estar estudando mais para frente. Mas assim, é a vida comum. Jesus disse, é a vida comum. Como foi nos dias de Noé. Quando Noé fez a arca lá, que disse que ia vir o dilúvio, todo mundo vivia assim, né? E a vida ia seguindo, tá? Então vamos lá. Capítulo 4 de Mateus, versos de número 17, né? Na minha versão diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse texto aqui, eu estou pegando ele para confirmar essa minha afirmação, tá? De que em Jesus, na sua primeira vinda, a escatologia ela é iniciada e o reino começa. O reino começa, o reino de Deus começa efetivamente na história com a vinda de Cristo, amados. É a vinda de Jesus, é a vinda de Cristo que sinaliza o reino de Deus entre os homens. Vamos ler outro texto agora em Marcos, Evangelho de Marcos, um pouquinho mais para frente, estávamos em Mateus. Vamos para Marcos, capítulo 1, versos 14 e versículo 15. Eu acho muito interessante esse texto, porque ele nos traz aqui uma informação que se nós lermos distraidamente a gente não percebe. É por isso que o estudo propõe lermos com reflexão, com cautela, né? Não apressadamente. Então Marcos, capítulo 1, verso número 14 e verso número 15. Tá? Confirmando o Mateus 4,17. Depois que João foi entregue à prisão,
veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido. Então, observe o que Jesus disse. O tempo está cumprido, né? Então, foi isso que ele disse. O tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Aí, se a gente lê distraidamente, fala assim: calma aí, André. Mas Jesus disse que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Então, o reino de Deus está próximo porque ele está perto de vir? Não é essa a ideia, amados. O próximo aqui que Jesus se refere não é cronologicamente. Não é próximo porque está perto de vir. Está próximo porque agora está acessível aos homens. Vocês entenderam a diferença? Próximo de proximidade de alcance, não de proximidade de tempo. Porque o tempo foi cumprido. Jesus disse: o tempo está cumprido. Ele não disse que seria cumprido. O tempo está cumprido e o reino de Deus agora está próximo, está acessível. Porque o reino de Deus não era acessível. O relacionamento com Deus não era acessível. A todos não, amados. Vocês lembram do Antigo Testamento, séculos e séculos, como o povo se relacionava com Deus? Através de um sacerdote, através de um profeta, através de um rei, através de um juiz. Era um homem que tinha que representar todo mundo. Deus usava um homem, que era o profeta, para falar com o povo. O povo recorria ao sacerdote para falar com Deus. Um homem que representava Deus entre o povo era o rei. Então sempre uma ou outra figura para representar toda a nação. Então para falar com Deus era uma burocracia. Eu não vou usar a palavra desgraçada, porque alguns pensam que é dura essa palavra, que é xingamento. Ah, mas eu já usei, né? Então até beber um gole d'água aqui. Era uma burocracia muito grande, amado. Tinha que ter o dia certo, tinha que ter o sacrifício certo, tinha que ter o local certo. Era assim, era muito sofrido. E não era um relacionamento pessoal íntimo com Deus. Era através sempre de representações. Eu estou falando lá de tudo aquilo, né, que era o animal que tinha que levar, o sacerdote tinha que degolar, enfim. Tinha um tabernáculo, tinha o dia certo, era o dia da expiação, uma vez no ano. Então, tudo aquilo lá. Quando Jesus vem, observe que eu acho isso aqui muito, mas muito interessante. Quando Jesus vem, todos, sem exceção, aqueles que recebem o Rei Jesus, que recebem o Cristo e a sua mensagem, têm acesso pessoal, direto com Deus. Se os pentecostais estivessem assistindo essa aula, meu Deus do céu, acho que até a língua estranha ia falar nesse momento, amados. Olha a notícia que o Evangelho nos traz. Olha a boa nova que o Evangelho nos traz. Então não é para meia dúzia de ungido, não é para meia dúzia de privilegiado, não é para meia dúzia de consagrado. Agora o reino de Deus está acessível a todo ser humano, porque o rei veio. Porque Jesus é o reino. Jesus é o que sinaliza, é o que traz. Olha só, o capítulo 17 de Lucas, verso 20 e verso 21, eu acho esse texto também assim muito edificante para as nossas vidas, porque Jesus vai trazer. Às vezes a gente não se percebe, né? A gente vai lendo a Bíblia assim, de uma forma tão distraída, de uma forma tão rotineira. Ah, eu leio a Bíblia, a gente vai lendo a Bíblia. Amados, é a palavra de Deus, é a revelação do Criador, mostrando essas verdades profundas, espirituais, que não tem condição do ser humano por si mesmo ter. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos lendo a revelação de Deus. As pessoas não se dão conta, sabe, que de fato isso aqui, ó, né, essa palavra aqui, ela significa. Vocês já imaginaram? É Deus falando conosco. É Deus, não é o presidente, não é o ministro, mas não é o artista, sei lá quem, o milionário, o influenciador. É Deus falando conosco. Deveríamos ler essa palavra com mais reverência, com mais temor, com mais quebrantamento, com mais sensibilidade, com mais sede. É Deus falando conosco, amados. É Deus. E aí Jesus disse lá em Lucas capítulo 17, verso 20 e 21. Olha só o que ele diz. Não diga que o reino de Deus está ali ou está acolá. Porque o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas o reino de Deus está dentro de vocês. Olha o que Jesus disse.
Me ajudem até se tiver uma versão diferente aí, tá bom? Se tiver uma versão diferente, vocês me comunicam. O reino de Deus está entre vós ou dentro de vocês. Foi isso que Jesus disse. O reino de Deus não é que vem assim com aparência exterior. Ah, ele está ali, ele está aqui. Não, o reino de Deus está dentro. Ele diz que está dentro de vocês. É presente, amados. Então o reino de Deus, ele não é algo que virá. É algo que já veio há 2000 anos atrás. Quando Jesus veio, o reino veio. Porque o reino é o rei. O reino é a presença de Deus em Cristo Jesus. O Emanuel, o Deus conosco. Deus se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. A gente não se dá conta, mas da realidade que a gente tem. Rodrigo, quer falar alguma coisa? Ah, não, entendi que você levantou aí a caneta. Tá bom. Então, a gente às vezes não se dá conta dessa realidade que o reino de Deus, ele já está entre nós. O reino de Deus não é algo futuro, amados. A consumação dele na plenitude, sim. Agora, o reino de Deus, nós já vivemos, nós precisamos entender duas coisas. Já somos salvos e temos a vida eterna. Ó, 2 pontos aqui que eu acho importantíssimo. 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Primeira carta de João, capítulo 5, versos de número 11, 12 e 13, se não me falha a memória, tá? Não, isso não está anotado aqui, eu peço que vocês me ajudem aí, porque vai que eu estou citando aqui e erro alguma referência, tá? Então, a primeira referência é sobre a salvação. 1 Coríntios 1, 18. O Paulo ele vai dizer assim para os irmãos lá da cidade de Corinto, que a cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos. Nós temos que prestar atenção no verbo. Somos salvos. Paulo estava afirmando, nós somos salvos. Nós não seremos salvos. Embora, quando a gente estuda a soteriologia, que é a doutrina que fala da salvação, a salvação, a Bíblia fala dos 3 tempos, né? Nós fomos salvos, nós somos salvos e nós seremos salvos. Mas cada um é um aspecto diferente. Mas a partir do momento que encontramos o Rei Jesus, adentramos no seu reino, nós somos salvos. A pessoa aceitou Cristo aqui, amados. Foi regenerado, o Espírito Santo veio sobre sua vida. Se morrer naquele momento, morre salvo. Não precisa de outros rituais, não precisa de rituais, não precisa de fazer um bocado de coisa. Né? Morreu naquele momento, se não morrer sim, aí precisa trabalhar um bocado de coisa na vida, né? Então, às vezes, eu não vou dizer que é mais vantagem morrer assim, logo depois de aceitar Jesus, né, amado? Porque, apesar que eu acho que alguns, bom, não acho nada, deixa pra lá. Não... Nem sou eu para falar quem deve e quem não deve, antes ou depois, né? Mas eu sei que muitos, assim, evitaria muito trabalho, viu? Para Deus e para os pastores, né? Se aceitasse Jesus aqui e desse um infarto fulminante logo em seguida, ia salvo, meu Deus do céu. A gente não está desejando mal para ninguém, ia salvo. A coisa mais importante não é essa. Ô, Rodrigo, pode falar, meu irmão. Nesse ponto aí que você citou agora de nós somos salvos. Sim. Então é contraditório que alguns líderes falam que você aceita Jesus e está na igreja, está fazendo as coisas tudo direitinho e eles ainda falam que a pessoa não está 100% salva. Não está salvo porque fez alguma coisa ali ou cometeu algum pecado ali, quer dizer que já não está salvo. Essa ideia de assim, aqui estou salvo, amanhã não estou, hoje estou salvo, amanhã não estou, né? Eu lembro daquela florzinha que a gente pegava, né? Bem me quer e mal me quer, né? Vai que cai na pétala, não estou salvo, né? A última. Então essa ideia, mas essa instabilidade, essa questão, eu até, você me fez lembrar, Rodrigo, de uma ocasião, sei lá, faz uns 20 anos atrás, aproximadamente, 20, 22 anos atrás. Eu estava conversando com um irmão, né, na igreja, me lembro muito bem assim, a cena, né? Acho que era um presbítero, ele falou para mim, André, rapaz, já pensou a pessoa servir assim a Deus uns 20 anos e tal, e logo quando Jesus vir, ele tá fazendo alguma coisa, falou alguma coisa, teve algum comportamento ali que pecou e ele vai ficar? Eu falei, eu não acredito nisso não. Eu não acredito que Deus será tão injusto dessa forma que vai desconsiderar uma entrega daquela pessoa por 20 anos e naquele 1 segundo que Jesus veio, né, que de repente, vamos colocar aqui como se perdeu o controle,
ficou irado, falou alguma coisa. A gente não faz isso, amados? Nossa vida não tem esses... Diariamente a gente não tem essas questões ou não? Ou é só eu que... Todos nós, se nós não formos hipócritas, nós vamos entender que tem dia, ou quase todos os dias, em alguns momentos no dia, ou a gente pensa o que não deveria, ou a gente fala o que não deveria, ou a gente faz o que não deveria, ou nós sentimos o que não deveríamos. Amados, quem é que escapa isso de 24 horas no seu dia? Porque se nós fizemos uma dessas quatro, uma só delas, diante de Deus nós pecamos. Mas não é nessa dinâmica que Deus se relaciona conosco, senão não ia sobrar um, amados. Aí é mérito. Aí é o meu esforço que garante a minha salvação, não é isso. E eu não estou dizendo que não há um empenho de viver uma vida de entrega, de renúncia, de rendição, não é isso. Mas a gente precisa ter muito cuidado, porque senão a gente coloca a salvação quase que sendo como um mérito nosso. Né? Tem que ter esse equilíbrio. A gente não vive e não faz ou deixa de fazer as coisas para ser salvo. Nós fazemos ou deixamos de fazer porque somos salvos. É a mesma coisa o batismo. As pessoas não vão se batizar lá nas águas para ser salvo. Não, amado. Não existe nenhuma obra, nenhum ato, nenhum ritual, nenhuma cerimônia, além da obra de Cristo, para que sejamos salvos. Para que nós sejamos salvos diante de Deus, é o sacrifício de Cristo é que basta. É a obra única e suficiente, feita uma vez só, a Bíblia diz em Hebreus isso. Única e suficiente, amados. A obra de Cristo é eficaz. Então, eu não preciso me batizar, aceitar Cristo e me batizar para ser salvo. Notem aqui, preste atenção. Eu aceito Cristo e por ser salvo, aí eu vou fazer várias coisas que está agora relacionado à minha confissão de fé. Vocês entenderam a diferença? Ah, então não precisa se batizar? Eu não disse que não precisa. Eu disse que não é necessário para ser salvo. É que o salvo ele vai não só descer as águas, ele vai ser uma pessoa generosa, ele vai ter uma vida de oração, ele vai buscar conhecer a Deus pela Bíblia, ele vai servir, enfim. Mas não é para ser, é porque é. Então essa que é a diferença que a gente precisa entender. Né? A gente está nesse cristianismo muitas vezes que a salvação ela tem que ser quase conquistada pela pessoa. Quer dizer, como é? Jesus então o que ele fez não foi suficiente? Não, amados, a nossa fé, o Evangelho nos fala que Jesus é o único autor e consumador dessa obra salvífica. Ele é o autor e o consumador disso. Ele iniciou, ele levou a cabo, só ele, sem participação de ninguém. O homem não fez absolutamente nada. É ele que realizou a obra completa, plena da salvação na cruz do Calvário, o seu sacrifício. Não é? Então essa história de que a gente precisa fazer tal coisa para ser salvo não é bíblica. Tudo o que fazemos é baseado na salvação, no sacrifício de Cristo. Porque se não for, amados, é ato religioso de uma tentativa de alcançar de Deus alguma coisa, que é impossível alcançar, porque a Bíblia declara, o homem não pode fazer absolutamente nada para alcançar de Deus uma única bênção, muito menos a salvação da sua alma. Isso aí são textos de Antigo Testamento, de Novo Testamento, na boca de 200 pessoas que falaram na Bíblia e escreveram na Bíblia, desde o salmista lá dizendo, ó, se eu reunisse toda a riqueza deste mundo, não seria suficiente para salvar uma única alma. E aí vem Jesus falando também isso, as parábolas, enfim. Então a gente precisa ter isso muito claro, né? Isso é claro na Bíblia, parece que é confuso porque a gente não ensina de uma maneira tão clara como é essa salvação, sabe? Então, assim, a gente precisa entender isso, né? O reino de Deus está entre nós. Nós somos salvos. Nós não seremos, nós somos salvos por causa do sacrifício de Cristo. Aí nós vivemos como um salvo. Nós vivemos da forma que vivemos porque somos salvos. Não é para ser, né? Esse que é o ponto. E aí, interessante, então, nós somos salvos, é o texto de 1 Coríntios 1,18, e 1 João, capítulo 5, verso 11, 12 e 13, né? Estou buscando na memória, vai dizer mais ou menos assim: quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida. Eu escrevo para vocês, para que vocês saibais que vocês tendes a vida eterna.
Me ajudem aí, tá? Se tiver alguma versão diferente, ou se eu comi aqui alguma... Quer dizer, eu não citei os 3 versículos na íntegra, né? Mas só peguei a ideia deles. Então, quem tem o Filho tem a vida eterna. Eu escrevo isso para que vocês saibam. Quem tem o Filho, vocês tendes, né? Tá, acho que é isso que está o termo. Tendes a vida eterna. Nós temos a vida eterna. Nós somos salvos, nós vivemos a eternidade. Aqui agora, lógico, amados, numa dimensão bem pequena daquilo que será a consumação e a plenitude das coisas. A Bíblia fala sobre o agora já e o ainda não. Esse é um termo que na teologia, né, a gente pega do texto lá de 1 João. Vamos ler um texto lá de 1 João? Aliás, nós já estávamos lá em 1 João, só que agora é o capítulo de número 3. 1 João 3 e verso 2. Esse termo agora já e ainda não, né? Por que a gente pega esse agora já e ainda não? É porque o texto ele vai dizer o seguinte, ó. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 2. Amados, agora já. Agora somos filhos de Deus. Então agora, presente momento, nós somos filhos de Deus. Ó, nós não seremos filhos de Deus. A gente precisa dar atenção aos verbos, amados. Isso aí tem grande importância na interpretação. Então assim, nós somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus é salvo. Então se somos filhos de Deus e é presente, nós somos salvos. Agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Olha só, é que aqui a gente fala agora já e ainda não. Agora já somos salvos, temos a eternidade, somos filhos de Deus. Mas ainda não a plenitude foi na nossa vida realizada, que é a redenção do corpo, que se dará no arrebatamento. 1 Coríntios capítulo 15, né? Esse corpo mortal se revestirá da imortalidade. Isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte e o agulhão? Onde está o inferno a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque a vossa obra tem uma recompensa. Paulo está falando lá em 1 Coríntios capítulo 15, eu pulei um pouco, eu acho que fui desde o verso 54 ao 58, mas lá no 51 ele fala, eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, todos seremos transformados num abrir e fechar de olho ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Aí ele começa a falar isso, nesse corpo mortal, e a imortalidade, a incorruptibilidade. Então assim, tem a plenitude do corpo ainda, amados, infelizmente, ainda nós vivemos num conflito da velha natureza. Ainda nós sofremos os efeitos do pecado nesse corpo mortal que foi resgatado, foi comprado por bom preço, né? Como Paulo diz também em 1 Coríntios, mas lá no capítulo 3, alguma coisa assim, verso 20, capítulo 6, verso 20, ou capítulo 3, verso 20. Ele vai falar que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, assim, só que o nosso corpo ainda está no processo de resgate, de redenção, né? Ainda nós vivemos nesse corpo que está sujeito às limitações que o pecado nos trouxe, as enfermidades, esse velho homem ainda, os impulsos, essa alma que ainda, né, insiste em ser rebelde contra Deus. Então a gente vive ainda nesse agora já e ainda não. Só que já somos salvos. Já desfrutamos do reino, né? Tem um texto lá em Romanos capítulo 4, verso 17, se não me falha a memória, vai dizer que o reino de Deus não é comida e não é bebida. O reino de Deus não consiste em comida nem bebida, ou seja, em materialidades, mas sim em justiça, em paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus ele é constituído de virtudes. Olha só, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, quem participa do reino de Deus já está vivendo, já está participando do início do final dos tempos, amados, na ótica bíblica. Porque começou com Jesus. E nós encontramos Jesus nesse período da história, 2000 anos depois que ele veio. Mas quem já encontrou Jesus lá quando ele veio, já entrou na mesma realidade que nós estamos hoje. Vocês percebem que coisa interessante? Então a gente não está falando de tempo cronológico, a gente está falando de tempo existencial, a gente está falando de realidade, amados, porque a gente está falando de eternidade. E a eternidade não está sujeita a tempo e espaço.
Então nós já desfrutamos da eternidade em alguma medida aqui, porque temos o próprio Deus habitando em nós. Eu também acho que se os pentecostais estivessem ouvindo essa aula nesse momento, iam falar pelo menos aleluia. Não é possível, mas é literal isso. Eu acredito nisso literal. A Bíblia diz, Deus habita, mora em cada um de nós. Nós sentimos os pentecostais, né? Os que são mais assim, como eu vou dizer, animados, sentem a presença física, a sensação, a graça de Deus, assim, sabe? E pode testificar isso, nem é por uma teoria, não é apenas pelo que a Bíblia fala, é pela sua vivência, experiência real, pessoal, com o próprio Deus que habita em nós, mora em nós, não visita, mas não é como no Antigo Testamento. Então olha só como o reino de Deus, ele já é uma realidade dentro de nós. Dentro de nós, o reino, o rei, né, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Cristo habitando em nós pelo seu Espírito. É por isso que nós, amados, recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, só para a gente entender que essa realidade do reino de Deus, da escatologia, ela começa com Cristo na sua vinda. E nós já participamos em alguma medida nisso. Né? Nós já desfrutamos em alguma medida do reino de Deus, ou seja, da justiça, da paz e da alegria no Espírito Santo. Agora tem alguns irmãos, infelizmente, que eles são salvos, porque a salvação não depende do homem. Né? Eu acho que isso aí a gente já concordou faz um tempinho. Quem caminha aqui no curso, a gente já chegou a essa conclusão faz um tempo. Não depende do homem, ele é salvo. Se morrer naquela hora, vai para a eternidade com Deus, mas vive um inferno na terra. Não desfruta da justiça em sua vida, sempre atormentado porque está de alguma maneira não dando conta disso ou daquilo, não entende a justiça imputada de Cristo sobre sua vida, né? Consequentemente não tem paz, amados. E a paz não é a ausência de conflito. A paz é o relacionamento que eu tenho com Deus. Romanos capítulo 5, verso 1. E tendo paz com Deus, sois justificados pela fé. Né? Então essa paz com Deus, paz em meio à guerra. Nós guerreamos, a gente é soldado de Cristo, a nossa guerra é diária, é constante. Só que nós guerreamos em paz. Né? Eu posso ser um homem em paz guerreando, eu não posso ser um homem em guerra buscando a paz. Que é o que muitos cristãos vivem. Vivem um inferno na terra, mas não sabem o que é esperança, não são apaziguadores, bem-aventurados pacificadores. Né? Não tem a bem-aventurança, a felicidade de ser pacificador, em conflito consigo mesmo, em conflito com os outros, brigando uns com os outros. Meu Deus do céu, isso não é reino de Deus, isso é inferno existencial na vida daquele que contraditoriamente deveria estar vivendo a paz. Né? Já viram Jesus assim brigando com o meio mundo, mano? Entrando numa treta com Pedro? Já viram Jesus assim, sei lá, brigando por cargo, oportunidade, brigando para abrir igreja? Já viram Jesus assim perturbado, sem dormir uma noite boa de sono? Pelo contrário, Jesus no meio da tempestade tirava uma soneca sem preocupação nenhuma, amados. Ali, ó, no travesseirinho, na almofada que arrumaram para ele, e ele dormindo lá, e os discípulos tudo agoniados, que o Senhor não se importa que a gente morra, não? Falei, não, eu sou o príncipe da paz, está tudo certo aqui. Vocês não têm fé, não? E a consequência do reino de Deus é a alegria no Espírito Santo. A alegria não é ausência de tristezas e de lutas, amados. A alegria espiritual, a alegria como fruto do Espírito, não a alegria como sensações esporádicas, momentâneas ou por circunstâncias. A alegria que Jesus disse que teríamos. Tem um texto lá em João capítulo 7, verso 37, 38 e 39. Eu acho muito interessante esse texto. João, Evangelho, capítulo 7, versos 37, 38 e 39. Jesus lá na grande festa, no último dia, estava sentado lá no templo, aquele ritual todo, aquela liturgia toda, aquela pompa toda. Né? O culto estava sendo feito como foi feito há séculos. E o povo naquela frieza, naquele negócio, naquela liturgia toda, e Jesus se indignou porque ele viu que não era vivo aquilo.
Não tinha vida naquilo. Tinha doutrina, tinha ritual, tinha liturgia, tinha tudo como manda o figurino religioso, mas não tinha vida. E Jesus se põe em pé e ele grita, e ele diz assim: quem tem sede, vem a mim e beba, como diz as Escrituras, quem crê em mim, rios de água viva jorrarão do seu ventre para a vida eterna. E dizia isso Jesus a respeito do Espírito Santo que ainda não foi dado a eles. Então essa alegria, que ela é inexplicável, é uma alegria que salta para a vida eterna, apesar do choro, da tristeza, da luta, da dificuldade, da peleja, como diz alguns, né? Então a alegria de ser salvo, amados. Não é alegria de ter o que comer, a alegria porque as coisas deu certo, a alegria porque o ministério está prosperando, a alegria porque Deus está me usando. Olha que coisa curiosa. Essas fontes de alegria são enganosas. Jesus, ele identificou isso, capítulo 10 de Lucas, verso 20 ali mais ou menos. O povo foi enviado por Jesus, 2 em 2, lá em várias cidades. Foram fazer a obra missionária. E voltar alegre. Em teu nome os demônios se nos sujeitam, as enfermidades são expelidas, voltaram felizes. Aí Jesus disse: é verdade, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Mas não se alegrem pelo fato dos demônios se sujeitarem. Alegres antes pelo fato do vosso nome estar escrito no livro da vida. Tem uma alegria que o reino de Deus nos traz, que ela é suficiente. Deveria ser suficiente para aquele que pertence ao reino. Que é a alegria de ser salvo. Isso bastava para nós antigamente, né, amados? Não porque as coisas estão dando certo, não porque as coisas estão prosperando, não porque a enfermidade foi embora, não porque nós somos usados por Deus através dos dons espirituais, não porque nada disso, não era, o motivo era: eu sou salvo, bastava. Meu nome está escrito no livro da vida, era suficiente, amados. O resto é consequência, se vir, vem a reboque, vem como acessório da nossa alegria, né? São momentos que vêm nos alegrando, mas ser feliz é uma coisa, estar alegre é outra. E a gente tem vivido pautando nossa vida por estar, os estados de alegria. Não é isso, amado. Eu sou feliz. Ó, eu vou aqui para alguns que são aí da época que eu sou, citar Matos Nascimento. Quem é que sabe quem é Matos Nascimento, né? Mané ali. Sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. Eu não vou continuar cantando, viu, irmã Liana? Como a irmã está chegando a primeira vez, toda vez que eu canto os irmãos tremem. Mas não é de poder, é de nervoso. Que eu sou desafinado, eu sei. Eu chamado é de papagaio, não é de sabiá, roxinol, esses passarinhos que cantam. Papagaio, né? Que vai falando. É a ave que... Mas brincadeiras à parte, amado, só para a gente entender o reino de Deus, o que ele constitui, essa escatologia iniciada em Cristo, né? A gente não está falando de algo futuro, embora também inclua o futuro. Tá? Não é isso que eu estou desconsiderando. A gente vai falar de fato, tem coisas que ainda vão acontecer, ainda hão de acontecer, né? Para usar o termo bíblico, ainda hão de acontecer. A gente vai ver isso na Bíblia, mas para a gente entender que o reino de Deus é que inaugura o início do final dos tempos, a vinda de Cristo. Na ótica bíblica, a escatologia iniciada, ela começa com a vinda de Cristo, tá? O Emmanuel, Deus conosco, nesses textos aí que eu citei para vocês e outros mais aqui. Que tá... Aliás, eu vou ler o último aqui, né, nessa referência, que é o Colossenses 1,13. Colossenses 1,13 também vai nos falar sobre essa questão do reino de Deus e escatologia iniciada em Cristo, coisa do tipo, tá? Então, Colossenses, capítulo de número 1, verso de número 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vou repetir aqui e até comparem se vocês tiverem uma versão diferente. Aliás, até me ajudem, né? Se tiver aí alguma palavra que traz mais clareza. E nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Só para a gente entender. Então, quando aceitamos Cristo, quando Cristo veio anunciando as boas novas, e qual foram as boas novas? O tempo está cumprido, o reino de Deus está acessível, está próximo. Arrependam-se, né? E crede no Evangelho. Então, ó, mudem a forma de viver e agora vivam com um relacionamento de confiança com Deus. Isso é arrepender-vos e crede no Evangelho, né? Esse crede no Evangelho é crer no caráter de Deus, ou do reino de Deus em Cristo Jesus. Essa era a boa nova. Essa é a mensagem do Evangelho. Facinho para os evangelistas.
facinho para os pregadores.